Bom dia. Bom Grande dia, mestre, prazer imenso estar bom falando com o dia. senhor. Sim, meu Tudo querido. bem? Tudo. Como é que está o senhor? Tudo tranquilo e por aí? Na medida do possível, né? Essa limitação aí que a gente está. Né? Mas, enfim, como o senhor está nesse período aí de, Pois, de, de limitação? estamos em quarentena, estou cumprindo aqui firme e forte. Nunca comprei Sim. tanto online na minha vida. É, Tá chegando tudo em casa, a gente fica mais seguro. Estamos sim. fazendo assim. A gente vai batendo um papo aí enquanto o pessoal vai entrando, professor. Primeiramente, em nome da OAB, eu desde já agradeço aí por ter aceito o convite. Teve ministrando palestra há pouco tempo aí aqui pela OAB São Gonçalo, né? E Foi. é período em que a gente nem cogitava estar submetendo esse tipo de situação, mas é sempre engrandecedor estar conversando contigo, tá? E intimamente falando aqui, eu tive o prazer de ter aula contigo num curso preparatório em Niterói, que tinha na Carlos Gomes. Não vai Então, assim, entregar a minha idade. Não entrega a minha eu vou idade, entregar, não. eu vou entregar a tua idade agora, porque esse negócio de live é bom porque a gente vai conhecendo informações de outras pessoas, né? E é Aham. interessante. Por exemplo, eu acabei de descobrir ontem que você dá aula de processo civil desde 1999. Desde 99, rapaz. 21 anos que eu dou aula disso. Mas eu comecei a Pois dar é. aula como menor aprendiz. Eu tinha 12 quando comecei a dar aula, com 21, 33, que é a minha idade. É. É mentira. É mentira. E também que o senhor é membro do Conselho de Ética e Disciplina da OAB, né? Isso. Sou membro do Tá, TED, exatamente. é interessante que, inclusive, se der tempo, a gente até conversa sobre isso um pouquinho aí no final da live, sobre isso, sobre essa questão do marketing. Se der tempo, se não der tempo, beleza, a gente já fica a Legal. dica aí para a gente marcar para uma outra ocasião. Beleza. Então, a gente está aí hoje para gente apresentar aí, eu acho que não precisa fazer muitas delongas, né? O grande mestre aí de processo civil, Alexandre Flecha. E antes da gente efetivamente começar, é, eu estou como, né, assessor da presidência da OAB, fico responsável, né, de realizar essa produção dessas lives, fico responsável aí. Bom dia, gente. De passar informações e as pessoas já acabam me perguntando como é ser essa questão da função de assessor, porque eu acabo sendo me oportunizado de ter as notícias, né, de antemão, né? Então, tanto quanto as notícias boas, tanto quanto as notícias ruins. E, infelizmente, ontem, aqui em São Gonçalo, a advocacia, tivemos a primeira vítima, né, em função do coronavírus, que foi o doutor Aloysio dos Santos. E ontem teve o falecimento dele. Acredito que não tenho informações quanto ao enterro, mas acredito que tenha sido ontem ou vai ser hoje. Então, desde já, eu deixo aqui meus sentimentos familiares pela perda. É, eu não o conhecia pessoalmente, né, só mesmo de vista, mas pelo que eu vi aí das pessoas comentando, era uma pessoa aí, uma ótima pessoa. Eu vi a notícia, inclusive vi no próprio perfil da OAB São Gonçalo, fiquei muito triste com isso, lamento profundamente. Também não conheci pessoalmente, mas lamento profundamente seja um colega. Lamento por qualquer um que É. infelizmente tenha sido acometido dessa doença e tenha vindo a falecer. Eu lamento É, muito. sim, sim. E a gente mais uma vez renova aí a recomendação dos órgãos de saúde para que a população, e a gente falando da advocacia em si, que evitem sair de casa durante esse período. O exercício da nossa profissão é difícil você dizer que não há como sair, né? Porque tem que fazer alguma diligência e assim por diante. Mas assim, eu estou dando aqui como eu tenho feito, né? Quando eu vou na rua para resolver tudo que der de uma vez, para evitar saindo aí todo dia, né? Deixa eu, deixa eu Deu levantar a uma picotada mãozinha. aí. Eu acho que a sua internet falhou um pouquinho. Deu.
enquanto você ajusta aí, deixa eu cumprimentar aqui umas pessoas que estão aqui. Cumprimentar o Dr. Cristiano Miller, que é presidente da UAB de Campos, está aqui nos prestigiando. Um abraço. E cumprimentar um advogado que eu sei que é atuante aí na 8ª subseção, e que é o Emerson Marins. Acabou de entrar aqui, nos cumprimentou. Emerson foi meu colega Grande de faculdade. Emerson, não faz gracinha. Olha. Emerson, não fica mandando aí coisinhas da época que a gente estudava, porque vai dar problema. Emerson tem histórias. Não sabia disso, bacana. Não vamos falar dessa história, não. Emerson, vamos manter aqui um negócio de amizade. Eu não conto as suas, você não conta as minhas, e a gente fica bem. O que você acha da minha ideia? Fica bom, sim. Professor, às vezes, quando que eu falei com o professor Ricardo Alberto, né? Inclusive, ele deixou uma mensagem para o senhor aí. Volta e meia passa algumas nuvens por aqui, mas elas passam, o vento leva, tá? Quando for assim, você me avisa que a gente espera a nuvem passar, tá? Legal. Então, só para deixar um aviso também ao pessoal, que amanhã eu vou estar fazendo uma outra live através daqui do perfil da OAB São Gonçalo, que a doutora Mavile Moura é uma advogada que está atuando lá em Portugal, e ela vai trazer para a gente aí alguns aspectos quanto ao direito comparado, quanto ao judiciário, lá, o português, e vai fazer uma comparação quanto ao judiciário aqui brasileiro, para fazer determinadas pontuações, porque tem muitas coisas que são aí bem, bem próximas uma das outras. E na segunda-feira, às 21h30, com o professor Gabriel Quintanilha, que eu sei que o senhor conhece também, a gente vai falar aí dos impactos do coronavírus quanto ao sistema tributário, tá? Então, estou aberta aí a nossa live para a gente falar dos aspectos aí do agravo de instrumento que estão estabelecidos lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, e de já também abrindo essa live para falar esse recado que o doutor Ricardo Alberto falou, que o rol do 1015 seria taxativo, né? Mas eu já assisti uma palestra sua lá na sede da OAB, e em função de algumas pesquisas aí, isso aí é bastante controverso, e desde já passo a palavra aí para o senhor para que possamos aí nos engrandecer aí com esse conhecimento. Bom, muito bom dia a todos, agora oficialmente. Cumprimentar o Dr. Hilário Franklin, que está aqui, presidente da OAB também, da subseção de Nova Iguaçu, está aqui presente. Obrigado, meu amigo, pela presença. E Ricardo Alberto tinha que ter deixado uma gracinha, né? Ele esteve aqui no dia 20, e eu não pude acompanhar, porque eu estava transmitindo uma live também no mesmo horário, mas ele não me avisou nada que deixaria essa gracinha. Ele tem dessas. O professor Ricardo Alberto, ele é professor de processo civil, junto comigo em muitos lugares, e também é desembargador aqui no TJ do Rio de Janeiro. É um amigo muito querido. Inclusive, a gente faz esses eventos assim o tempo inteiro, e como ele não vota nos meus processos, então a gente pode falar um do outro à vontade, que não tem nenhum problema com relação à atuação dele no tribunal. E a gente sempre brigou por isso. A desembargadora Natasha Tostes acabou de entrar, e ela vai poder nos ajudar aqui com informações. O desembargador Ricardo Alberto sempre disse que o rol de cabimento do agravo de instrumento lá do 1015 é um rol fechado. Ele sempre defendeu isso. Só que ele defendia isso antes do STJ decidir e, portanto, ele ficava com a maioria. Era um posicionamento majoritário na época. Até que o STJ resolveu dizer que aquele rol do 1015 não era um rol fechado, que era um rol aberto. E aí ele continua defendendo que o rol é fechado, mas agora o entendimento é minoritário. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, deixa eu ver se eu acho o meu código aqui. Estou com o meu código aqui. E a primeira pergunta... Tá aqui, na mão. O meu está aqui. E a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é uma questão de terminologia. Porque o que eu vejo é que às vezes a pergunta é feita de modo equivocado. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou aqui falando com vocês e eu digo assim, eu fiz um curso tal e é muito importante para mim fazer melhor o meu trabalho. Automaticamente, todo mundo vai dizer assim, então o Flecha ele pode até saber um pouquinho de processo, mas o português dele é horroroso, o português dele é muito ruim, porque não é para mim fazer, é para eu fazer. E aí,
Deixa eu cumprimentar também a doutora Renata Gil, que é juíza aqui no Rio de Janeiro e é presidente da AMB. É a primeira mulher na história a ser presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Obrigado pela presença e é realmente uma personalidade da história do judiciário brasileiro. Uma audiência aí bem bacana, né? Você é famoso, rapaz. Você vai trazendo todo mundo para cá. Mas aí, quando eu falo português errado, todo mundo vai entender o que eu disse, mas vai criticar dizendo, ele falou português errado. Nossa, que coisa feia falar para mim fazer, que absurdo e tal. Então, a gente dosar o uso terminológico correto é muito importante, para que a gente não fique ouvindo depois, dizendo, mas ele falou isso, que bobagem, que batatada é essa que ele falou, que absurdo. Então, deixa eu explicar. O artigo 1015 do CPC, eu vou abrir ele aqui, o artigo 1015 diz assim, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí vem 13 incisos. O inciso 12 está vetado, ele não existe, mas tem 13 incisos aí. E aí a pergunta que é muito comum de se ouvir é, o rol do artigo 1015 é fechado ou é aberto? Essa não é a melhor pergunta a ser feita. Porque esse rol do 1015 é um rol aberto. Está escrito aí. Olha o inciso 13 do 1015. Caberá agravo de instrumento, inciso 13. Em outros casos expressamente referidos em lei. Então, se o próprio rol do artigo 1015 já remete para outras hipóteses, esse rol é aberto ou fechado? É claro que esse rol é claro que ele é aberto. Porque ele mesmo está dizendo outros casos previstos em lei. Aí a gente pode citar o artigo 356, parágrafo 5º do próprio CPC, pode falar sobre o artigo 100 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, que são outras hipóteses fora do 1015 que têm a previsão de cabimento do agravo de instrumento. Então, esse rol é aberto ou fechado? Ele é aberto, isso não se discute. Quando se pergunta se o rol do 1015 é aberto ou fechado, na verdade o que se quer perguntar é outra coisa. O que se quer perguntar é, para caber agravo de instrumento, é preciso que haja expressa previsão legal? Não só no 1015, mas em alguma lei qualquer. Essa é a pergunta. O rol do 1015 certamente é aberto, porque tem outras hipóteses previstas em lei de cabimento do agravo de instrumento. Então, a grande discussão é, o cabimento do agravo de instrumento precisa de expressa previsão legal, não só no 1015, mas de alguma previsão em lei? Ou é possível que seja cabível o agravo de instrumento fora de alguma previsão legal? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta correta a ser feita. Concorda? Sim, sim. Então, professor, se me permite dar a minha humilde opinião, tá? Eu fico pensando que, outro dia eu estava trocando figurinha com o doutor Ricardo Alberto, agora eu estou trocando figurinha com o professor Flecha. E para tornar aqui mais a questão como um bate-papo, eu, nas minhas pesquisas aí, que eu acabo fazendo, né, seria muito cômodo para os tribunais eles levarem em consideração que o rol do artigo 1015 ele fosse taxativo, porque assim teriam menos em tese, menos trabalho para que fossem analisados, né, para rejeição desses agravos de instrumento. Porém, a percepção que eu tive é que, com a denegação, né, do segmento do agravo de instrumento, você teria uma enxurrada de um outro instrumento que ocasionaria, que seria o mandado de segurança. Né? sim. E o procedimento de mandado de segurança ele é muito mais complexo do que o do agravo de instrumento. Então, assim, a percepção que eu tive é que é melhor a gente analisar esse agravo de instrumento, porque vai via mandado de segurança e, de certa forma, vai ter uma enxurrada de mandado de segurança e um procedimento muito mais complexo. Né? Não sei se, de repente, Mirim de Aspino seria assim, se está correto. Mais ou menos. Olha o que acontece. Se a gente entender que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento têm que estar expressamente previstas em lei, o número de agravos será muito menor
do que se eu admitir hipóteses não previstas em lei. Então, admitindo que o rol é fechado, como o professor Ricardo Alberto diz, que não o rol do 1015, mas o rol em lei, só cabe se tiver expressa previsão em lei, eu terei menos agravos de instrumento. E aí, para eu atacar aquela interlocutória, existem duas possibilidades. Uma agora, que é o mandado de segurança, e uma outra no futuro, que é preliminar de apelação. E aí eu faço uma pergunta. E aí, antes de você responder, porque você é o único que tem voz, antes de você responder, eu queria ouvir... Professor, Sim. o pessoal que quiser deixar alguma pergunta, tá? Eu estou com o Instagram aberto aqui no computador, porque eu ficava vendo aqui no celular e você fica toda hora mexendo aqui, você acaba não encontrando. Então, eu estou com o computador aberto aqui também na live. Caso o pessoal queira fazer algum acréscimo de informação, alguma pergunta, o momento é esse. Daqui a pouco está precluso. Beleza, pode perguntar à vontade. Se eu conseguir ver aqui também, aí eu separo aqui para a gente... Ah, tá jóia. Então, eu faço uma pergunta e eu vou deixar para o pessoal colocar aqui na tela. É uma live interativa mesmo, não é só nós dois, não. Todo mundo vai participar. A minha pergunta é, se uma interlocutória é proferida contra você e você quer impugnar e não cabe agravo de instrumento, você faz o mandado de segurança agora em todos os casos ou na maioria deles você espera a preliminar de apelação? Sobe as respostas aí. Coloca assim, eu faria MS, ou então eu esperaria apelação. Sobe as respostas aí, enquanto a gente espera as respostas, eu vou dar um exemplo comparativo, que aconteceu no passado. Lá na época do Código Velho, cabia agravo de instrumento para tudo. Absolutamente tudo. Aí depois mudaram o CPC de 73 e a regra era só caber agravo de instrumento contra interlocutórias que tivessem alguma urgência. E o agravo retido caberia para as demais interlocutórias. Então, muitos agravos de instrumento na época do Código Velho já não eram mais permitidos, e aí seria cabível o mandado de segurança. Sabe quantos mandados de segurança, aliás, antes da mudança da lei, que foi em 94, havia 120 mil agravos de instrumento naquele ano que foram interpostos. No ano seguinte, esse número caiu para 3 mil. Vou repetir. No ano em que cabia agravo de instrumento para tudo, foram 120 mil agravos de instrumento. No ano seguinte, que só era cabível contra a interlocutória que tivesse urgência, esse número de agravos caiu para 3 mil. Então, quantos mandados de segurança seriam impetrados para poder cobrir aqueles 120? 117 mil. E, na verdade, foram menos de 1.000. Então, estatisticamente falando, a resposta está vindo aqui, ó. Estatisticamente falando, a gente agrava de instrumento porque é cabível. Mas se não fosse cabível o agravo de instrumento, a gente não faria o mandado de segurança em todos os casos, mas só quando fosse extremamente importante. Que é o que a maioria está falando aqui, ó. Depende do exemplo e tal. Então, eu posso tentar responder, né, de certa forma, para engrandecer aí o debate, numa forma de um exemplo, né? Por exemplo, quando há uma ação de uma reintegração de posse, alguma coisa nesse sentido, onde seria necessário a realização de uma prova pericial e existe o risco iminente de demolição do prédio, e o juiz indefere o pedido da realização da prova pericial. Então, há, nesse caso, o risco do dano irreparável, né? sim. Tendo em vista que, se porventura houver a demolição do prédio, não caberia sequer mais preliminar em apelação, porque você não teria mais o objeto em si para que você tivesse poder fazer a perícia. Né? Tendo em vista que o prédio caiu lá, vai lá, faz a perícia, está tudo demolido lá. Então, nesse caso, assim, pelo menos na linha de raciocínio que eu estou pensando aqui, seria dependendo do caso concreto e, no caso em específico, esse exemplo que eu falei, teria de ser em mandado de segurança pela perda do objeto, né? Sim. Então, você me deu um exemplo de uma interlocutória que eu preciso agravar de instrumento. E se não for possível,
eu preciso impetrar mandado de segurança. É Agora em eu vou dar função, né, do dano, né? Do da risco de dano. urgência. Ou eu faço Sim. agora ou depois eu não consigo mais fazer a perícia. Perfeito. Outro exemplo. O autor ingressa em juízo e pede gratuidade de justiça. O juiz defere gratuidade. Essa interlocutória causa prejuízo para o réu, porque se o réu vencer no final, ele não consegue nem honorários, nem recuperação de tudo que ele pagou ao longo do processo. O réu pode agravar de instrumento? Não pode, porque não tem previsão legal para isso. Se pudesse, o réu agravaria de instrumento. Como não pode, ele impetraria mandado de segurança ou ele vai esperar até a preliminar de apelação? Ele vai esperar a preliminar de apelação. Então, se for cabível agravo de instrumento para tudo, a gente vai agravar de tudo. Porque advogado faz isso. Nós somos advogados, a gente recorre de tudo. Agora, se não cabe agravo de instrumento e vem a interlocutória, nós não vamos impetrar mandado de segurança de tudo. Só daquelas, como no teu exemplo, em que eu efetivamente precise de uma impugnação imediata. Deu para ver a diferença? Sim, sim. Assim, é importante, interrompendo o senhor, da fundamental importância da atuação do advogado. Porque, na realidade, a aceitação desse recurso, né, ele vai depender muito da demonstração desse dano irreparável no próprio recurso, né, que ele estiver Sim. apresentando. Porque se ele não conseguir demonstrar isso, então ele vai perder a possibilidade de estar pugnando isso. Eu tenho uma pergunta, professor, que é o seguinte: às vezes as coisas na minha cabeça é excesso de café. E eu começo a viajar na batatinha. Mas vamos lá. Cabe ao réu, quando ocorre o deferimento da gratuidade de justiça, como já pegando um gancho da tua pergunta, cabe ao réu apresentar em sede de contestação, ele impugnar esse deferimento da gratuidade de justiça. Sim. Correto? Tá. Foi até uma pergunta que subiu aqui agora. É, Isso, perfeito. então, assim que eu terminar aqui, eu volto a ler aqui. Então, com isso, o juiz, ele olha aquela contestação, é a realidade, eu acho que esse cara tem razão, eu vou caçar esses efeitos da gratuidade de justiça. Aí o juiz ele volta atrás, faz o juízo de retratação e revoga a gratuidade de justiça do autor. E neste caso, e aí? Aí, nesse caso, cabe agravo de instrumento. Eu vou Sim, pegar o gancho de uma outra pergunta que subiu agora há pouco aqui, que é no mesmo sentido. O artigo deixa eu... 1015, o artigo 1015 diz: cabe agravo de instrumento. Inciso 5, da rejeição do pedido de gratuidade de justiça. Então, se o juiz indefere, cabe agravo. Mas se ele defere, não cabe, porque não tem previsão legal. Continuando. Ou do acolhimento do pedido de sua revogação. Na contestação, você pede para revogar a gratuidade, o juiz acolhe esse pedido. Então, resumindo, se o juiz decide não dar gratuidade ao autor, ele pode agravar de imediato previsão do 1015, inciso 5. Mas, se o juiz defere a gratuidade de justiça para o autor, o réu não poderia impugnar de imediato, por dois motivos. Primeiro, porque não tem expressa previsão legal, e segundo, porque não estaria naquelas hipóteses em que caberia agravo de instrumento por urgência em impugnar aquela decisão. Deixa eu melhorar um pouquinho. Cabe agravo de instrumento se a lei disser que cabe? Sim, e essa não tem dúvida. A discussão é, se tem uma interlocutória que não tem previsão legal, cabe agravo de instrumento também? E aí, para essa pergunta, eu poderia ter duas respostas. Eu não tenho, mas eu poderia ter duas respostas. Cabe agravo de instrumento para qualquer interlocutória que não esteja prevista em lei. E essa é uma resposta que ninguém defende. Então, qual seria a hipótese de cabimento de agravo de instrumento? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta da live toda. Qual seria a hipótese de agravo de instrumento que não tem previsão legal e ainda assim eu poderia interpor? E aí a resposta é a seguinte.
que foi o julgado do STJ Paradigma, relatora ministra Fátima Nancy Andrighi. Artigo 1015 diz assim: cabe agravo de instrumento. E aí vem 13 hipóteses, 13 incisos. O que eu tenho de comum a todos esses incisos? Existe uma característica que é comum a todos esses incisos. Eu já digo qual é. Essa característica, que é comum a todas as interlocutórias previstas no 1015, eu vou chamar de caneta verde. Ok? Todas as interlocutórias do 1015 têm uma característica chamada caneta verde e, portanto, o 1015 diz que cabe agravo de instrumento. Qual foi o entendimento do STJ? Todas as interlocutórias que não têm previsão legal, mas que tiverem a característica caneta verde, também podem ser atacadas por agravo de instrumento. A questão é, que característica é essa? Qual é essa característica que está prevista em todas as interlocutórias do artigo 1015? É a urgência em impugnar aquela decisão. Eu tenho urgência em atacar aquela decisão? Sim. Então, se existe essa urgência, eu preciso atacar por agravo de instrumento. Essa é a ideia. Vamos pegar, por exemplo, a gratuidade de justiça. Se o juiz nega a gratuidade de justiça para o autor, qual é o prejuízo para ele? Ter que recolher as custas de imediato, sob pena de extinção do processo. E se o autor realmente não tiver dinheiro para pagar as custas, o processo dele vai ser extinto. Então, negar a gratuidade para o autor causa a ele um prejuízo imediato? Causa. Ou ele paga, ou extingue o processo. E ele não tem dinheiro para pagar. Então, eu preciso agravar de instrumento de imediato. Está lá no 1015, inciso 5. Agora, olha o contrário. Se o juiz defere a gratuidade de justiça para o autor, o prejuízo para o réu é que ele, se vencer o réu, se vencer na sentença, não ganha honorários, nem consegue a recuperação de tudo que ele gastou no processo. Então, em que momento o defiro JG para o autor vai causar prejuízo para o réu? Só na sentença. Então, se o prejuízo para o réu do defiro JG é só na sentença, não existe urgência em atacar a decisão agora. Quando vier a sentença, e se ele vencer, aí aquele defiro JG vai lhe causar prejuízo. Ele ataca como preliminar de apelação. Então, esse é o exercício que deve ser feito. É isso que a gente tem que pensar. Essa interlocutória causa algum prejuízo para o meu cliente agora? Se a resposta for sim, cabe agravo de instrumento por analogia, mesmo sem previsão legal. Se a resposta for me causa prejuízo sim, mas não é agora, é só depois, então eu ataco depois em preliminar de apelação. Agora, é preciso que esse prejuízo imediato seja para o réu, para o autor, para o cliente, para a parte. Não pode ser um prejuízo imediato para o advogado. Eu não gostei de ter uma decisão contra mim agora, quero impugnar de imediato. Não vai. Essa interlocutória está ferindo o meu ego, quero impugnar de imediato. Não vai. É só se causar... Posso citar um exemplo? Claro. Posso citar um exemplo? A gente, doutor, está aí, né, é atuante também, né, em que muitas das vezes alguns juízos eles acabam não correspondendo à regra que está lá estabelecida no artigo 334, né? Sim. Às vezes você quer que tenha audiência, o juiz não inclui pauta. E quando você não quer, e assim por diante, né? E nesse caso, tá? Eu fico um pouco difícil de você constatar se há um dano ou não. Porque a questão de audiência também não é algo assim que vai gerar um dano para, né, as partes, né, digamos assim. É mais porque não está correspondendo ao que está estabelecido lá. Então, quando ambos indicam que não tem interesse, e mesmo assim mantém lá na... Porque parece que o juízo quer bater a meta dele lá de pauta de audiência de conciliação e assim por diante. E nesse caso aí, como o senhor vê essa questão de agravo de instrumento lá para essa questão do 334? Tudo é uma questão de como você escreve o seu agravo de instrumento. O advogado, ele trabalha com a argumentação.
O nosso trabalho principal é convencer pessoas de alguma coisa. É ou não é? Nosso trabalho é esse. Então, quando o juiz diz, indefiro a prova tal, esse indeferimento causa algum prejuízo imediato? Porque se lá na sentença eu perder, eu ataco esse indeferimento na preliminar de apelação, o tribunal dá provimento, volta para a origem e produz a prova. Tem algum prejuízo? Se eu contar a história desse jeito, provavelmente muitos vão dizer, é verdade, não tem prejuízo nenhum. Agora eu vou contar a mesma história de outro jeito. Senhor desembargador, relator do agravo de instrumento. O juiz indeferiu a produção da prova. Essa prova é indispensável para demonstrar o que eu estou alegando no processo. Isso foi indeferido agora no ano de setembro de 2023. Se eu não puder agravar de instrumento agora, senhor relator, o processo vai seguir até que a sentença seja proferida já em 2024, para eu apelar, para no final de 2024 sair uma decisão dizendo que aquela prova era importante, para voltar para a vara de origem, para produzir aquela prova e depois seguir o processo rumo à sentença de novo. E a gente perdeu pelo menos 1 ano de tempo nesse processo. E se para os advogados é irrelevante se o processo acaba rápido ou não, porque se acabar um processo a gente vai ter outro, depois vai ter outro, a nossa vida inteira é com processos, esse ou outro não faz diferença para o advogado, para a parte. É fundamental que se resolva a lide o quanto antes. Então existe um prejuízo para todas as partes envolvidas nesse processo de demora na prestação da tutela jurisdicional. E por isso, estou pugnando pelo cabimento desse agravo de instrumento em razão da urgência na solução da questão. Sim. É provável que agora alguns digam, é verdade, agora eu consegui ver a urgência. Então, tudo depende de como o advogado vai escrever. Tudo depende de como a argumentação vai ser feita para mostrar, olha, essa aqui é a urgência. Esse aqui é o risco de dano. Esse aqui é o perigo para a parte se eu tiver que esperar. O caso concreto desse paradigma do STJ foi a declaração de incompetência. O processo, os lugares eu vou chutar, porque eu não me lembro. O processo estava tramitando no Rio de Janeiro, e aí o juiz do Rio disse, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste juízo, remeta-se para a vara tal de Rio Branco, no Acre. Se eu não puder atacar de imediato agora, o processo vai para o Acre. Vai tramitar todo lá. E quando a sentença no Acre for proferida, eu vou apelar, e na apelação eu faço uma preliminar dizendo, olha, o Acre não é competente não, era para ser o Rio de Janeiro. Aí o TJ do Acre diz, é verdade, competente é Rio de Janeiro. Anula tudo e manda de volta para o Rio de Janeiro. É isso que eu vou falar agora. Existe ou não existe uma iminência de atacar aquela decisão? Claro que existe. Então, esse é o discurso do advogado. O que eu vejo, isso eu vejo bastante, são colegas advogados dizendo assim, pô, Flecha, eu agravei de instrumento, usei o julgado paradigma do STJ e ainda assim o meu agravo foi inadmitido. Aí eu peço para ver a petição de agravo e eu vejo que o colega... Não é uma crítica, tá, gente? É só uma sugestão, tá? Eu vejo que o colega... Se for também é construtiva, né? Não é pejorativo de modo nenhum. Eu vejo que o colega narrou qual era a decisão interlocutória, disse que não estava prevista nem no 1015, nem em nenhum outro lugar, e pediu pelo cabimento do agravo com base naquele julgado paradigma. E a parte principal não foi feita nesse agravo do instrumento. Era dizer, olha, essa interlocutória precisa admitir o agravo de instrumento agora, porque existe a urgência em atacar a decisão. E a urgência é essa. 2 pontos. E aí vem o parágrafo mais importante do seu agravo. Você conseguir dizer, conseguir convencer o relator daquele agravo de que existe uma urgência em atacar aquela decisão. Esse é o ponto principal. Eu vejo muita gente, colegas, falando, o STJ disse que o rol é aberto. Mas não é aberto para tudo. É aberto desde que eu consiga demonstrar a urgência em impugnar aquela decisão interlocutória. Essa é a parte principal do agravo.
Daí a questão da analogia, né? Professor, tenho visto o pessoal aí, todo mundo criticando a questão das audiências de conciliação, né? Mandar um abraço aqui para a doutora Gilmara. O que acontece? Pelo menos particularmente, né, eu tenho uma percepção de muitas dessas audiências elas se tornarem-se infrutíferas. Vou fazer só um adendo aqui para corresponder à crítica do pessoal. E eu, particularmente, eu tenho feito o seguinte, eu tenho colocado que não concordo com a realização da audiência lá do 334 e que se porventura o réu queira apresentar alguma proposta, que atravessando petição pelo processo, apresentando a proposta de acordo, e assim por diante. Então, contato telefônico. Agora, você, dentro dessas ponderações que o doutor falou, né, quanto à questão da demora da tutela jurisdicional, muitas das vezes a audiência de conciliação ela vai ser designada para 30, 60 dias, até que se abra o prazo, né, que é o dia posterior da realização da audiência de conciliação, para que haja o início do prazo de 15 dias para contestação e assim por diante, você já criou uma gordura enorme de tempo Sim, aí dentro do processo. exatamente. Eu vou Bom dia, montar esposa. um... A esposa veio para a live? Chegou agora. Olha, essa audiência de tentativa de conciliação, ela tem uma ideia muito boa. Eu vou falar qual é a ideia dessa audiência. E depois a gente discute se na prática a ideia funciona ou não. Mas a ideia é a seguinte. Antes do Código Novo, o procedimento era: o advogado do autor faz a inicial, o réu é citado e tem 15 dias para contestar. E aí tem todo o trabalho de elaboração de uma contestação, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer uma contestação bem elaborada, juntando documentos. A gente gasta tempo fazendo uma contestação. E aí, depois desse trabalho todo, vinha a audiência de conciliação, as partes faziam um acordo. E aí, o trabalho do réu foi à toa. Então, a ideia nasceu com o objetivo de poupar trabalho aos advogados. Vem a inicial, faz logo uma tentativa de conciliação, porque se tiver acordo, o processo acaba mais rápido. Isso faz com que tenha menos processo no judiciário. Com menos processo no judiciário, o juiz consegue gastar mais tempo com cada processo. Isso é bom. E também evita que o advogado do réu tenha todo o trabalho de fazer uma contestação à toa se tivesse acordo na sequência. Então, vamos tentar a conciliação primeiro. Essa foi a ideia. E eu acho a ideia espetacular. Essa ideia foi do ministro Luiz Fux, que eu assisti uma palestra uma vez em homenagem a ele, e um colega dele, magistrado, disse que quando ele era juiz de primeira instância no interior do Rio de Janeiro, ele já marcava num processo 2, 3, 4 audiências de conciliação, porque ele sempre achava que a conciliação era o melhor caminho. Então, essa ideia da conciliação, logo no começo do processo, é do ministro Luiz Fux, e a ideia eu acho fantástica. Agora, será que na prática funciona? Será que na prática, estatisticamente falando, a gente vê muitos processos que acabam logo nessa audiência? E, infelizmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, infelizmente o que eu vejo é que a ideia não alcançou um resultado prático. Que na maioria das vezes ela só serve para demorar mais o processo e acaba não acontecendo o acordo. Então, eu gosto da ideia de petição, a tua ideia, eu gosto muito dela, de dizer, se tiver proposta de acordo, liga para o advogado, manda um e-mail para o advogado, manda uma petição nos autos dizendo que tem interesse. Porque quem quer fazer acordo não precisa do processo para isso. Os nossos nomes e endereços vão na petição. Um colega pode ligar para o outro e tem possibilidade de acordo, como, aliás, costuma acontecer. Então, eu gosto bem da ideia do advogado pedir que, o advogado do autor, pedir que o advogado do réu indique se há essa possibilidade ou não. E enquanto não vier essa informação, que se faça o procedimento normal sem audiência de conciliação. Eu gosto dessa ideia. Professor, interromper aí só para mandar um abraço aí para o doutor André Nicoliti, que é juiz aqui na Regional de Alcântara, tá? A audiência aí super altíssima aí, né? Bacana Rapaz. aí. Doutor André Nicoliti. Aproveitando, a gente está abrindo um parênteses aí enorme, mas eu não posso deixar de passar aqui um ponto de vista meu, aí peço aí, um ponto de vista que também é uma pergunta. Já que a gente está tratando desse assunto, o artigo 334 ele estabelece ali onde que o réu, ele citado para se manifestar quanto à realização da audiência, se porventura ele sinalizando
e não tem interesse de apresentar proposta de audiência de conciliação, já inicia-se ali o prazo para contestação e assim por diante para a questão da audiência, conforme eu falei. Sim, Porém, a gente tem casos, né, materializando isso, né, porque no Código de Processo Civil é lindo, mas na realidade acaba acontecendo de uma outra maneira. Então, a questão toda é o seguinte: então, você tem um réu citado para se manifestar quanto à realização de audiência de conciliação, ele se mantém em silêncio e acredite-se, na verdade, você acaba pressupondo que, a partir do momento em que ele se manteve-se inerte, em tese, ele teria algum tipo de proposta a ser apresentada em eventual audiência de conciliação. E você gera essa expectativa para a parte adversa, né? sim. Com isso, realizada a audiência de conciliação, mal as partes sentam-se à beira de mesa de audiência, né? E o conciliador abre aquela audiência bem fático, né? Tem proposta de acordo? Não. Né? E você, dali em diante, você já dá início para a apresentação de contestação. Logo, tá, você acabou utilizando a legislação como de maneira inidônea. Então, não caberia, nesse caso aí, algum tipo de penalidade lá prevista lá do artigo 80 do CPC, em função de eventual litigância de má-fé, porque você estava ciente que deveria ter essa sua manifestação objetiva no processo, se porventura teria interesse de fazer audiência de conciliação, só que você deixa para se manifestar oportunamente só na audiência. Sim. Em regra, não. Em regra, não. O artigo 80, inciso 4º, diz que é litigância de má-fé você retardar injustificadamente o processo. Então, o réu sinaliza que quer a audiência. E aí eu vi aqui, deixa eu ver aqui o nome. Acabou passando, deixa eu ver. Aqui, o Rodrigo Pérez disse assim: na prática, o réu vai acabar tendo 30 dias úteis para contestar, se não mais, dependendo da Se não pauta mais, exatamente. dependendo da pauta do juízo. Então, o réu sinaliza que quer audiência. Espera 2 meses para a pauta ter uma vaga. Aí acontece a audiência. Abre a audiência. Tem proposta de acordo? E o réu? Não. E acabou e não fala mais nada. Se você pede automaticamente a condenação e litigância de má-fé, eu duvido que algum juiz dê. Eu duvido. Bem, eu peço. Pois cabe ao advogado pedir, mas... Cabe ao advogado pedir. Mas eu tenho uma sugestão. O réu diz, não há proposta. Aí, em vez de pedir logo a litigância de má-fé, isso já não é mais processo, né? Já é estratégia de advogado. Alguma vantagem tem da gente ficar velho, não é? Emerson Marins fez faculdade comigo, mas ele não é o único, tá? André Nicolite também foi meu colega de faculdade uns 5 anos. Então já entrego logo também que é velho que nem eu. Então, alguma vantagem tem da gente ficar velho. O réu diz peremptoriamente, não há possibilidade de acordo. Em vez de alegar direto a litigância, dá um pouco de corda. Doutor, desculpe, mas é que o senhor sinalizou dizendo que queria essa audiência. Então, o senhor sinalizou de que haveria a possibilidade de, pelo menos, oferecer algum acordo. O senhor não tem nenhum acordo? Não. Mas, doutor, então por que o senhor pediu para uma audiência de conciliação acontecer se o senhor não tem nenhuma proposta a oferecer? E ele vai continuar dizendo, não tem proposta. Aí você pede. Aí você diz, por favor, queria consignar em ata, considerando que o réu se manifestou dizendo que queria essa audiência, considerando que este patrono inquiriu por 2 vezes o advogado do réu sobre a realização dessa audiência, o que indicaria uma potencial proposta, e ainda assim se manteve inerte, sem dar nenhuma explicação de por que não apresentou proposta, requeiro condenação e litigância de má-fé por oferecer injustificada resistência ao andamento do processo. Artigo 80, inciso 4º. Ou seja, ficou no parquinho. Você criou robustez para o teu acordo. Sim. Porque para o teu acordo não, para a tua litigância de má-fé. Porque quando você diz de cara, o teu único argumento é, ele chegou e disse não. Mas quando você vai puxando por ele na própria audiência, o teu argumento é, de cara ele disse que não, perguntei por que ele continuou dizendo que não, perguntei por que ele pediu audiência de conciliação, se ele nunca teve interesse em propor alguma coisa e ele continuou inerte, isso sim é litigância de má-fé. E aí você acabou de deixar mais robusto o seu pedido de condenação e litigância de má-fé. Sim, sim. O que você acha? A gente já está...
A ideia do Super demônio, relevante. né? A É que eu ideia tô, pois é, maligna, pô, você já chega de voadora nas costas, né? que é o papel do advogado. Sim, Que é o papel eu do estou sendo mais advogado. objetivo aqui, porque a gente já está aí para 10h47, né? A gente já está caminhando aí para os minutos finais, porque a Caraca, a live, gente quando é fala, boa, hein? assim, 10h47 já, né? O tempo voa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Fiz para o doutor Ricardo Alberto, tá? Vou fazer para o doutor também. Eu não anotei aqui, eu tinha anotado, acabei jogando fora, os dois projetos de leis que estão tramitando lá em Brasília para que haja alteração da Lei 9.099, tá? No sentido de cabimento de agravo de instrumento no microsistema dos juizados especiais. Quanto a essa eventual inclusão, tá? O que o senhor acha em relação a isso, dessa inclusão, que você não perderia um pouco aí dessa suposta celeridade que a Lei 9.099 estaria trazendo para esse procedimento, ou ficaria mais justo, tendo em vista a irrecorribilidade das decisões em sede de tutela de urgência nos juizados? Olha, eu acho que nem precisaria desse projeto de lei. Na minha opinião, já seria possível defender que cabe agravo de instrumento no juizado. Porque nós temos 4 juizados especiais. Um deles é o criminal, então não interessa para o processo civil, mas os outros 3 trabalham com processo civil. Juizado especial civil estadual, juizado especial civil federal e juizado especial da Fazenda Pública. Na lei do juizado federal, tem previsão de agravo de instrumento contra a tutela de urgência. Na lei do juizado fazendário, tem previsão de agravo de instrumento também contra a tutela de urgência. Então, a única lei de juizado que não tem essa previsão é a 9.099. Só que essas mesmas leis já fazem a previsão de que uma é aplicada à outra subsidiariamente. Então, eu posso utilizar subsidiariamente a Lei 10.259, que é do Juizado Federal, e a Lei 12.153, do Juizado da Fazenda Pública. Eu posso usar essas duas leis subsidiariamente à Lei 9.099 para permitir o agravo de instrumento no Juizado Especial Civil Estadual, que, aliás, é o posicionamento do TJ de São Paulo. Em Ele São, falou isso. em São Paulo, cabe no Juizado Especial Civil Estadual, cabe agravo de instrumento. E o fundamento é esse, aplicação por analogia das leis dos juizados federais e fazendários. Então, eu nem precisaria disso. Mas tudo bem, aí seria interpretação. Agora, se vier uma lei dizendo que, na própria 9.099, que cabe agravo de instrumento, então isso vai causar algum atraso no processo? Provavelmente. Mas a ideia, esses 2 projetos de lei, eu não me lembro o número, mas eu conheço eles, a ideia deles não é permitir o agravo de instrumento para qualquer hipótese. Estão todos aí? Sim, sim, é a Sim. nuvem, te falei. É a nuvem. É aquela nuvem. Então, se alterar a Lei 9.099, é só para aqueles casos de decisão que defere ou indefere tutela provisória, tutela de urgência antecipada ou cautelar. Só para esses casos. Então, atrasa um pouco. Sim, é decisão. E hoje só é cabível mandado de segurança. Então, se cabe mandado de segurança, por que não caber uma via mais rápida, que é a via do agravo de instrumento? Eu gosto da ideia. E assim que a live Sim, acabar, eu sim. vou receber 1 milhão de mensagens de WhatsApp de juízes de juizado especial dizendo: você é louco, você enlouqueceu. Mas é só uma ideia, é só o que eu acho. Porque eu também estava pensando isso, porque quando você vai numa sessão de julgamento de turma recursal, tá ouvindo direitinho aí? Tô vendo. Você vê que aquele auê todo, sabe? E, na verdade, você teria que ter ali a inclusão de mais agravo de instrumento. Então, eu acredito, creio eu, na minha humilde opinião, que isso vai caminhar, tá se caminhando para isso. Agora, deu uma parada
em função aí do momento que a gente está vivenciando, tá? 10h52, professor, para a gente já ir caminhando para o final, tá? A live boa acaba rápido. A gente está passando por esse momento, esse difícil momento, tal, e deu problema de novo. É a nuvem, tá? Tá A gente está travando. passando aí por esse Tá difícil travando, eu momento aí em não função consegui te ouvir. É nuvem, vai voltar, vai voltar. Eu não consegui te ouvir, meu amigo, desculpa. Vou repetir, sem problemas. Tá. Enquanto passa a tua nuvem aí, que ainda está falhando, deixa eu só agradecer as mensagens que estão chegando aqui. Pô, fica mais um pouco. Ó, eu ficaria aqui o resto do dia, mas é porque o Instagram vai nos cortar daqui a 4, 5 É, minutos, né? por aí. Então, doutor, a gente está vivenciando aí um momento difícil, né, a questão do coronavírus, mas a gente sem adentrar em especificidades quanto a isso, creio eu, conforme eu tenho feito aí, conversado com o pessoal, que a mudança será inevitável, né? A gente vai começar a ter aí, por orientação né, da resolução do Conselho Nacional de Justiça, as audiências por videoconferência, que ainda está sendo, de certa forma, implementado quanto a isso, né? Se isso vai dar certo ou não, mas, de certa forma, é um caminho que é inevitável. Eu queria aí a sua opinião para falar de como deverá ou deve se comportar a advocacia para esse período que eu acredito que a gente vai começar a adentrar uma nova era para a advocacia em função dessas questões tecnológicas que agora se tornará inevitável, né? O advogado que ele não tiver antenado nessas questões tecnológicas. Tem essa questão da videoconferência. Eu estava vendo uma live aí com o doutor Fabiano Luz, do lado do Papo Trabalhista, né? Falando sobre audiência de videoconferência, aí está tendo o depoimento da testemunha, aí começa a falar alguma coisa que não é muito boa, o advogado vai lá e desliga a transmissão, né? Então tem muita coisa ainda que a gente vai Sim. precisar se adequar. Mas fala aí o que sou Jair 10h54. Olha, eu vejo que não adianta a gente brigar contra aquilo cuja derrota é inevitável. Não adianta a gente querer brigar contra o isolamento social que a gente está agora. Porque me parece, confiando nos especialistas, me parece que é a melhor solução. Então, a gente precisa... Quem ele não pega, eu vou para a rua. Não dá para fazer isso. Então, se não dá para a gente mudar o cenário, só tem uma solução, que é a gente se adequar a ele. Tem um ditado que diz que quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, que é para cima. Então não tem jeito. A gente está num cenário em que a gente precisa ficar isolado. Não é de todo ruim. Não é de todo ruim. A gente, por exemplo, consegue trabalhar de polo em vez de terno. É uma boa notícia. É por isso que a gente vai isolar. Eu acho que vai funcionar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou em quarentena desde o dia 16 de março. Foi uma quarentena pessoal. Eu quis fazer isso, a partir do dia 16 eu já não fui mais para o escritório está fechado desde então. E logo no começo, eu zerei Netflix. Eu via Netflix da hora que eu acordava, da hora que eu dormia, porque eu achava, de verdade, que não tinha nada para fazer se eu tivesse que ficar em casa, que a produção não poderia acontecer. E agora, eu já estou me adaptando a isso, eu acho que muitos estão se adaptando a isso, então as lives estão funcionando bem nesse sentido, as aulas online já estão acontecendo. A partir de 4 de maio, então daqui a 2 semanas, os prazos voltam a correr nos processos eletrônicos. E eu sei que existem muitos lugares que os processos não são eletrônicos ainda, mas estatisticamente o maior número de processos hoje tramitam em autos eletrônicos, então dá para andar, dá para funcionar. A gente consegue fazer isso tudo. Ainda bem que a gente tem toda essa possibilidade virtual. Ah, Flecha, mas muitos advogados não têm acesso à internet, usam os escritórios da OAB.
Eu sei, é verdade, isso acontece. Mas também por causa do isolamento, a gente está vendo que existem muitas coisas que estão sendo franqueadas. Então, a gente está vendo que pacotes de internet têm preços muito abaixo do que costumavam ser. Os smartphones hoje, por mais baratos que sejam, eles têm essa possibilidade de transmissão. O meu smartphone não é grande coisa, mas ele está aqui, está transmitindo direitinho e tal. Então, a gente precisa se adequar a esses tempos. E se for realmente impossível financeiramente para alguns advogados terem acesso a esses equipamentos eletrônicos, aí entra toda a solidariedade do brasileiro que a gente conhece bem. Sempre vai ter um colega que vai ter o equipamento que vai poder emprestar, vai poder franquear. Eu tenho mais de um, eu posso deixar um com você. Eu só tenho um, então toma aqui o meu que eu não estou usando agora. Um jeito a gente vai dar. E vamos sair mais forte disso. É o que eu acredito. De verdade eu acredito nisso. Eu tenho pensado muito que, na realidade, essa questão de fazer as lives não foi uma iniciativa minha, né? Eu sou uma das pessoas que fico com o login do Instagram, e mediante tanta notícia ruim, né? Eu falei assim, poxa, então acho que não custa nada eu fazer contato. Quero também esclarecer aqui que mandei mensagens para alguns profissionais, e o doutor Alexandre Flecha correspondeu aí quase que de imediato, né? Super empolgado, já dando o tema, o horário, o dia. E é bacana isso porque a gente está passando por esse período, então acho que nada melhor do que interter. E essa questão do interter, eu digo pelo fato de que é necessário que a gente se mantenha unidos, não só por esse período que a gente está vivenciando, mas também a gente tem que pensar no momento posterior. Né? Todo mundo passará por transformações. E o judiciário também não deixaria de ser diferente, e, obviamente, a advocacia ela também vai ter que se adequar a essas novas tendências, essas novas realidades. Né? Professor, faltando aí um minuto para encerrar, pelo menos aqui no meu relógio, daqui a pouco vai aparecer ali que o Instagram vai estar derrubando a gente. Só um comentário aqui do Dr. Werley Borges, mas os jurisdicionados não têm condições de ter um celular com boa qualidade, e também temos muitos advogados que não têm condições financeiras de arcar com os custos de teleconferência. Né? Isso aí, Isso. eu creio que com o caminhar das coisas, eu creio que muitas coisas ainda serão adequadas. Creio eu também que a OAB vai tentar correr atrás aí de disponibilizar material em condições mais acessíveis para a advocacia e assim por diante. Né? Mas o que a gente não pode é parar. Ali, a resolução... Desculpa, está falhando a tua. Mas sobre a pergunta do Werley, tem um detalhe. A resolução 314 do CNJ, do dia 20 de abril, agora tem 2 dias, ela tem um artigo lá, se eu não me engano, o artigo 5º, mas é só ler a resolução, que tem uma parte que diz assim: se o advogado demonstrar, por petição nos autos, que não tem os meios capazes de fazer os atos virtuais, os prazos para esses também ficarão suspensos por decisão do juiz, a critério do juiz. Então, sempre haverá, viu, Werner? Sempre haverá a possibilidade de peticionar dizendo: eu não tenho esses equipamentos, eu não tenho essa condição. E aí caberá ao juiz suspender os prazos processuais. Está lá na resolução 314 do CNJ. É isso. Também eu vou ser sincero que eu não sabia dessa informação. Mas, professor, vamos aí para as razões finais aí, para a despedida, porque antes que apareça as mensagens aqui para que está derrubando a gente, então passa a palavra para o senhor aí para as suas razões finais. Antes, os segundos que a gente tem, eu quero usar só para me despedir de vocês, me colocar à disposição. O meu Instagram está à disposição de todo mundo, pode mandar direct com pergunta, eu sempre respondo, desde que eu saiba a resposta, é claro. E agradeço profundamente pelo convite que vocês me fizeram e pelas mensagens. Eu não consegui fazer menção a todas elas aqui, mas eu li todas elas Pois aqui, é. foram todas muito carinhosas, muito obrigado mesmo. E estou à disposição para qualquer outra live que vocês queiram. Sempre apostos. Eu me comprometi em ler uns comentários aqui, mas tanta coisa na minha cabeça que eu queria comentar, que acabou que nem sempre tem essa possibilidade, né? Mas Passou rápido demais, né? muito rápido. Então, professor, desde já, tá, ó, 27 segundos aí restantes, né? Desde já renovo o convite para que nós possamos aí fazer uma outra live com um assunto que o senhor queira, tá? Para a gente Estou à disposição. assimilar esse seu conhecimento.
Mais uma vez, eu quero agradecer aí pela sua disponibilidade às 10 horas da manhã para falar sobre esse tema aí, que é engrandecedor para toda a advocacia. Então, muito obrigado a todos que acompanharam aí. Faltam 3 segundos.